A barragem 14 de julho, no Rio Grande do Sul, agora enfrenta seu maior desafio. Em maio de 2024, parte da estrutura não resistiu à força da natureza, resultando em um rompimento parcial que deixou cicatrizes profundas na sua estrutura. Imagens impactantes revelam a extensão dos danos causados na parte superior da barragem, com rachaduras e desmoronamentos que nos mostra de forma mais clara a atual estrutura, que outrora símbolo de força e segurança, agora clama por reparos urgentes. Mas como uma barragem desse porte pode ser reconstruída? Quais são os desafios técnicos e logísticos envolvidos em um projeto dessa magnitude? E o que acontecerá se a reconstrução não for realizada o quanto antes? Esse é o Construction Time. Eu sou o Luciano Guimarães e neste vídeo você vai entender sobre a corrida para consertar a barragem 14 de julho, no Rio Grande do Sul. Com mais de 30 metros de altura e uma potência instalada de 100 megawatts, a barragem fazia parte de um complexo energético composto por 3 usinas hidrelétricas: Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho. Essas 3 barragens formam o Complexo Energético Rio das Antas, operado pela Companhia Energética Ceram. A barragem 14 de Julho, situada no Rio das Antas, entre os municípios de Cotiporã e Bento Gonçalves, no norte do Rio Grande do Sul, desempenhava um papel crucial desse sistema, contribuindo para o controle do fluxo do Rio das Antas. No entanto, em maio de 2024, a barragem 14 de Julho enfrentou seu maior desafio. Após um período de chuvas intensas que atingiram a região, parte da estrutura não resistiu à pressão das águas e sofreu um rompimento parcial. O incidente ocorreu no lado direito da barragem, onde não estão localizadas as comportas. As fortes chuvas que castigaram o Rio Grande do Sul naquele período contribuíram para o aumento da pressão sobre a estrutura da barragem. Com o solo já saturado e o nível dos rios elevados, a barragem ficou sobrecarregada, o que levou ao rompimento parcial. Imagens revelam a extensão dos danos na barragem, com rachaduras e desmoronamentos visíveis na parte superior da estrutura. A força das águas causou estragos significativos, mostrando o impacto devastador do rompimento. Especialistas apontam que, apesar de sua construção robusta, a barragem 14 de Julho não foi capaz de suportar a combinação de fatores que levaram ao seu rompimento parcial. A intensidade das chuvas, aliada ao acúmulo de sedimentos e à pressão exercida pela água, superou a capacidade de resistência da estrutura. Esse evento ressalta que mesmo estruturas aparentemente sólidas podem sucumbir diante de condições extremas, o que reforça a necessidade de medidas preventivas e de um planejamento adequado para situações de emergência. Agora, o foco está na reconstrução da barragem 14 de Julho, buscando não apenas reparar os danos causados, mas também fortalecer a estrutura para que ela possa enfrentar danos futuros com maior resiliência. Mas antes de entendermos como pode ser feita a sua reconstrução, vamos observar se há casos semelhantes a esse e entender como foi resolvido pela engenharia. Para entendermos como a barragem 14 de Julho pode ser reconstruído, é fundamental analisar casos similares de rompimento de barragem que chocaram o mundo. Um exemplo impactante é a barragem de Oroville, na Califórnia, Estados Unidos. Em 2017, devido a fortes chuvas, a estrutura sofreu danos graves, levando à evacuação de mais de 180 mil pessoas que viviam nas proximidades. O rompimento parcial da barragem de Oroville causou erosão severa no vertedouro principal e na bacia de dissipação, resultando em uma cratera massiva. A força da água que escaparam da barragem foi tão intensa que chegou a arrancar árvores e destruir estradas. Foi um cenário de destruição que parecia ter sido saído de um filme apocalíptico. Para reconstruir Oroville, foi necessário a remoção de concreto danificado. A instalação de novos drenos e a aplicação de concreto projetado foram apenas algumas das medidas adotadas para reforçar a estrutura. Além disso, melhorias significativas foram implementadas no sistema de monitoramento e alerta da barragem, visando evitar tragédias futuras. Outro caso que chocou o Brasil e o mundo foi o rompimento da barragem Mariana, em Minas Gerais, em 2015. Esse desastre causou um dos maiores impactos ambientais da história do país,
com a liberação de milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração no Rio Doce. A avalanche da lama e resíduos tóxicos devastou comunidades inteiras, deixando um rastro de destruição por mais de 600 quilômetros até chegar ao Oceano Atlântico. Vidas foram perdidas, ecossistemas foram destruídos e a recuperação da região levará décadas. Esses exemplos nos mostram a importância crucial de uma reconstrução bem planejada e executada. Cada desastre traz lições valiosas que devem ser aplicadas para evitar maiores tragédias futuras. Diante dessas tragédias que já ocorreu, como que essas lições podem ser aplicadas na reconstrução da barragem 14 de julho? Quais são as técnicas mais avançadas e inovadoras que podem ser utilizadas para fortalecer essa estrutura vital? Assim como outros casos de reconstrução de barragens, o primeiro passo será uma avaliação minuciosa de danos sofridos pela estrutura. Uma equipe de elite de engenheiros e especialistas em barragem deverá ser convocada para mapear cada rachadura, cada fissura e cada ponto de fragilidade, utilizando tecnologias de ponta para determinar a extensão exata dos reparos necessários. Com base nessa avaliação, deverá ser desenvolvido um novo projeto de engenharia, incorporando as melhores práticas e as mais recentes inovações em segurança de barragens. Esse projeto será como um mapa do tesouro, traçando um caminho para uma estrutura mais segura e resiliente. Antes que a reconstrução propriamente dita possa começar, será necessário enfrentar o desafio da limpeza e preparação do local. Maquinários pesados e equipes especializadas deverão trabalhar incansavelmente para remover os escombros e abrir o caminho. Com o terreno limpo e preparado, especialistas em fundações e estruturas de concreto deverão entrar em cena para fortalecer os alicerces da barragem. Eles aplicarão técnicas avançadas, como concreto projetado e instalação de novos drenos, para reforçar e revitalizar as partes danificadas. Essas abordagens têm se mostrado eficazes na recuperação de barragens que enfrentaram desafios semelhantes. Além de recuperação física, a reconstrução da barragem 14 de julho também terá uma oportunidade de implementar sistemas de monitoramento e alerta de última geração. Esses sistemas serão verdadeiros guardiões da segurança, prontos para detectar qualquer anomalia na estrutura e soar o alerta em caso de emergência. A adoção de tecnologias avançadas de monitoramento tem sido uma tendência crescente em projetos de reconstrução de barragens espalhados pelo mundo. Antes que a barragem possa retomar seu papel vital, ela deverá passar por uma série de testes rigorosos, garantindo que esteja pronta para enfrentar os desafios do futuro com confiança inabalável. Essa etapa de testes e comissionamento é um padrão internacional em projetos de reconstrução de barragens, assegurando que a estrutura atenda aos mais altos padrões de qualidade e segurança. E o que estamos esperando é que a reconstrução da barragem 14 de julho siga esses e outros passos bem-sucedidos de recuperação de barragens ao redor do mundo. Mas e se esse reparo não acontecer? Se a reconstrução da barragem 14 de julho não for realizada com a urgência necessária, as consequências podem ser devastadoras e duradouras para a região. Imagine uma paisagem onde a barragem, outrora um símbolo de força e progresso, agora jaz em ruínas, como um gigante ferido incapaz de cumprir seu papel. Sem a proteção oferecida por essa estrutura, a população local estará à mercê de um futuro incerto e repleto de riscos. Mas, segundo a Ceram, o rompimento parcial ocorrido no topo da barragem não comprometeu sua estrutura. Os trabalhos de verificação continuam sendo realizados, mas até o momento os estudos indicam que a barragem é estável e segura para vazões de projetos e não há indicações de risco de rompimento. A empresa está no processo de recuperação da barragem, dos acessos e das instalações e reforça que qualquer alteração desse cenário será comunicada. Esse comunicado é do dia 9 de maio de 2024 e não há atualizações de reparo da barragem até o fechamento deste vídeo. Com a estrutura da barragem comprometida, empresas e residências que dependiam da energia gerada pela barragem podem sofrer danos básicos significativos. Pois, segundo a própria Ceram, a 14 de julho tem uma potência instalada de 100 megawatts. Essa potência
foi o suficiente para o abastecimento de mais de 192 mil residências em 2022. O rompimento da barragem 14 de julho foi uma tragédia que deixou cicatrizes profundas no Rio Grande do Sul. No entanto, a reconstrução dessa estrutura vital é uma oportunidade para demonstrar a resiliência e a capacidade de superação do povo gaúcho. A colaboração entre governo, empresas e sociedade será fundamental para enfrentar esse desafio. Com o uso de técnicas avançadas de engenharia, a incorporação de medidas de segurança aprimoradas e o aprendizado com experiências passadas, é possível reconstruir uma barragem mais segura e resiliente. Obrigado por ter assistido este vídeo até aqui. Infelizmente, até agora não temos tantas informações para falar sobre o que está realmente acontecendo lá. Caso você seja de lá ou tenha algumas informações a serem colocadas diante deste vídeo, deixe aqui nos comentários. Ficarei contente de ler todos eles. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.